Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. Essa teleconferência será conduzida pelo Sr. Frederico Curado, diretor-presidente da Ultrapar, e pelo Sr. André Pires, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, junto com seus executivos. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 1 semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, Curado, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência trimestral. Nós, no segundo trimestre, nós sentimos claramente, o impacto direto da pandemia, do Covid-19, mas eu diria que, em retrospectiva, a nossa habilidade de gerenciar as operações durante essa crise se mostrou bastante eficiente. Nós conseguimos atravessar esses 3 meses desafiadores até melhor do que nós esperávamos no início. Tá? Desde o final de março, nós estabelecemos 2 prioridades, sendo a primeira a segurança das nossas pessoas e a segunda a continuidade das nossas operações. Tá? Lembrando que nossas operações, nossos 5 negócios, eles foram considerados essenciais à população e, portanto, nós tínhamos a obrigação de manter nossos clientes, nossos consumidores devidamente atendidos. Então, falando um pouquinho da primeira parte, das pessoas, nós tivemos até agora cerca de 500, um pouco mais de 500 casos confirmados, desde o início da pandemia. Isso dá mais ou menos 3% da nossa equipe. E desses 500, cerca de 450 já estão recuperados e trabalhando normalmente. Tá? E os demais estão em quarentena, aquele período padrão de quarentena, mas nenhum caso internado, graças a Deus. Estamos bem nesse aspecto. Tá? A maior parte do nosso pessoal trabalha no campo. Então, eu acho que esses resultados eles mostram que os nossos protocolos de identificação de sintomas, identificou sintomas, uma campanha de testes, o isolamento seletivo, com base nisso, e o acompanhamento, acho que esses protocolos vêm se mostrando bem eficientes no controle da pandemia nas nossas operações. Tá? Nós temos, claro, também um pessoal que está em home office. Acho que como todas as empresas constataram, o trabalho remoto funciona super bem, até muito melhor do que se podia imaginar antes da crise. Mas, de qualquer maneira, nós começamos aí o retorno aos escritórios aí da Brigadeiro Luiz Antônio no último dia 3. Estamos de maneira tranquila, gradual, planejada, nós estamos devagarinho repopulando os nossos escritórios. Tá? Agora, é evidente que nós não sabemos como é que vai ser aí o tal do novo normal desse trabalho de escritório. Acho que os próximos meses vão nos iluminar um pouquinho qual será o ponto de equilíbrio, mas
eu acho que é razoável a gente já concluir que aquele modelo de 100% das pessoas se deslocando para os escritórios todos os dias, eu acho que ele não vai ser mais o padrão, né? Bom, vamos falar agora da questão da continuidade operacional. A gente conseguiu manter, né, nossas operações sem nenhuma interrupção, nenhuma. Não chegamos a ter nem um dia de interrupção em nenhum dos 5 negócios. E talvez você se lembre como foi, por exemplo, a cidade de São Paulo, tinha desafios logísticos razoáveis aí no começo da crise, final de março, abril, né, até maio, e de mobilidade, né, lockdowns, etc. Mas a gente conseguiu aí manter as operações ininterruptas em todas as frentes no Brasil inteiro. Não acho que não é pouca coisa isso, eu acho que isso atesta muita qualidade, né, a tenacidade das equipes, mas também eu faria aqui um agradecimento e um destaque às lideranças, né, da companhia, que vem aí, na minha visão, brilhando nesse período de dificuldade, mantendo nosso pessoal de um lado seguro e do outro lado engajado nas suas funções, né. Bom, antes de eu falar de resultados, outros 2 pontos até que eu queria tocar sobre a crise ainda, que é, primeiro, o suporte às nossas cadeias de valor, e o segundo, as ações sociais que nós fizemos no combate à pandemia, rapidamente. De forma bem resumida, né, nossa postura foi proativa, foi de agilidade e flexibilidade com nossos fornecedores, clientes, parceiros, com a visão de preservar a integridade das operações da cadeia, não só as nossas, mas da cadeia como um todo, né, e, em última instância, servir a população, né. Nós fizemos renegociações contratuais, procuramos aliviar a capital de giro, evidentemente, sem comprometer a nossa própria saúde financeira, né, e econômica. Nós conseguimos, acho que, ajudar bastante a assegurar aí a continuidade das cadeias e, assim, mantivemos aí o nível de inadimplência bastante controlado e não cresceu no trimestre, que eu acho que também é uma boa demonstração da efetividade das nossas ações. Por fim, aí, falando da questão de apoio social, nós dedicamos cerca de 20 milhões de reais a ações diversas, né, focamos um pouco em construção de hospitais, né, sempre em parceria com algum operador hospitalar privado, como foi o caso lá do Rio de Janeiro, né, lá com a Rede Dora e o IBP, como foi o caso do Hospital de Porto Alegre, lá junto com a Gerdau e aí o Moinhos de Vento. Nós também fizemos uma série de doações de equipamentos hospitalares, cestas básicas, refeições para caminhoneiros, GLP para o hospital, demos descontos em combustível para os profissionais de saúde, enfim, uma série de ações no sentido de ajudar aí o combate à pandemia, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho agora do trimestre em termos de resultados. O impacto da crise se concentrou na Ipiranga. A Ipiranga, na verdade, ela foi aí vítima de duas grandes ondas negativas, né? Primeiro, a redução de demanda, que foi bastante relevante, né? Não só para a Ipiranga, mas para todo o setor de distribuição, particularmente gasolina e etanol. O diesel também caiu, mas caiu um pouco menos. E também tivemos aí a questão da redução forte do preço do petróleo, aí, que começou a se recuperar mais recentemente, mas isso gerou um impacto em perda de estoque bastante relevante no trimestre. Depois o André pode detalhar com vocês, tá? Nossos demais negócios, por outro lado, eles ficaram muito resilientes na crise, e a própria Extrafarma, né, que atravessou todo o trimestre com cerca de 7% da rede fechada, e são lojas que estão em shopping centers, né, os negócios se mostraram bem resilientes na crise. Deixa eu comentar rapidamente cada um. A Ultragaz teve um trimestre muito bom. Ela teve, sim, uma redução do volume dos clientes empresariais, né, a granel, que a gente chama, né, pequenas e médias empresas, mas isso foi compensado por um aumento de consumo domiciliar. Pessoas ficaram mais em casa, evidentemente consumiram mais GLP também, e, assim, importante a sustentação também das margens nos dois segmentos. Então, foi um bom trimestre para a Ultragaz. O Ultracargo também teve um bom trimestre, teve uma pequena redução na movimentação de carga, mas os compromissos de armazenagem permaneceram bem firmes, assim como as margens. A Oxiteno teve uma redução nas vendas para alguns segmentos, tintas, óleo e gás, por exemplo, automotivo também caiu, né? Mas o mercado de agro, de higiene e cuidados pessoais, eles superaram nossas expectativas, né? Se mantiveram bem ativos, né, e dinâmicos. E a empresa, claro, também vem se beneficiando da questão do câmbio desvalorizado e também da queda do custo do etanol. Então, também foi um bom trimestre, um ótimo trimestre na Oxiteno.
Então, em suma, quer dizer, o trimestre foi difícil, mas ele testou a resiliência e testou a agilidade da nossa empresa nas diversas frentes, né? Com resultados que, na nosso ver, são bastante satisfatórios, dadas as incertezas, né, dadas as volatilidades que todos nós experimentamos, né? A gente prevê um segundo semestre com reaquecimento contínuo da atividade econômica no país, né, e, consequentemente, da recuperação da Ipiranga, né? Acho que as principais dificuldades, a nosso ver, ficaram para trás já. Vai ser um período importante também, né? Nós teremos aí a implantação do Abastece Aí, né, como nosso novo negócio, incipiente, mas já ganhando tração. A gente acredita que tem um valor implícito nesse negócio que vai se materializar nos próximos anos. E por fim, gente, nossa visão, nossa agenda estratégica permanece inalterada a respeito da crise. Quer dizer, por um lado, a gente sempre buscando melhoria contínua dos resultados em todos os negócios, e, por outro lado, disciplina e foco na gestão de caixa e também na questão da alocação de capital, né? Claro que tudo isso aí apoiado aí na formação e no desenvolvimento de um pipeline de talentos, de líderes empresários, que tem sido um esforço nosso desde o princípio. Um último comentário, antes de eu passar para o André, sobre dividendos, né? A companhia ela tem um compromisso absolutamente claro, né, de pagamento de fluxo de dividendos mínimos, né, de 50% do nosso lucro líquido anual. Aliás, inclusive, que é até uma disposição estatutária. Nós decidimos, nós, que eu digo, o Conselho de Administração decidiu não fazer um adiantamento semestral, que vinha sendo a nossa prática, né? E essa decisão ela se insere exclusivamente no contexto de preservação de caixa até que o cenário esteja menos incerto, menos volátil, tá? Mas de maneira nenhuma isso deve ser interpretado como uma alteração da nossa prática, da nossa política de distribuição de dividendos. A proposta relativa ao exercício de 20 será submetida normalmente a essa aprovação lá da Assembleia, junto com as DFs, né, do exercício aí na AGO do ano que vem, né? A gente sempre respeitando o nosso patamar mínimo de 50% de distribuição do nosso lucro. Então, bom, isso aí, então, eu agradeço a todos e passo a palavra para o André para que ele possa detalhar os resultados do trimestre. Obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Vamos começar agora pela Ultragaz, no slide número 5, onde o volume vendido da Ultragaz no segundo trimestre de 2020 registrou um aumento de 3% em comparação ao segundo trimestre de 2019, em linha com o mercado. No segmento envasado, o volume apresentou crescimento de 8%, influenciado pela maior demanda de GLP para uso residencial, em função das restrições impostas pela pandemia. Em contrapartida, no segmento granel, o volume vendido caiu 9%, com redução nas vendas para os segmentos industrial e de comércio de serviços, também em função da pandemia. Essa redução foi atenuada pelo crescimento das vendas para condomínios e para gases especiais também. As despesas gerais administrativas de vendas, né, o SG&A, apresentaram redução de 11% em relação ao segundo trimestre de 2019, em função de iniciativas para contenção de despesas, com menores gastos com pessoal, viagens e eventos. Em contrapartida, houve um aumento nas despesas com frete, em razão do maior volume de vendas e gastos adicionais com doações e para proteção e combate à pandemia. Com isso, o EBITDA da Ultragaz atingiu 206 milhões de reais, um aumento de 69% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em função do incremento no volume vendido, maior eficiência operacional e foco na gestão de custos e despesas. Analisando o desempenho da Ultragaz para os próximos trimestres, observamos uma recuperação gradual no volume de vendas para o segmento granel, principalmente para as indústrias, comércio e serviços, e manutenção na dinâmica de vendas no segmento envasado. Dessa forma, a tendência é de continuidade de resultados sólidos e consistentes para a Ultragaz. Passando agora para o slide 6 e falando da Ultracargo, no segundo trimestre de 2020, a capacidade estática média da Ultracargo cresceu 19% em comparação ao segundo trimestre de 2019, em função das expansões de capacidade de tancagem em Santos e Itaqui, realizadas ao longo dos últimos 12 meses. O metro cúbico faturado aumentou 16%, devido principalmente à maior movimentação de combustíveis e à maior capacidade instalada, além da maior movimentação spot, especialmente em Aratu. A receita líquida da Ultracargo foi de 155 milhões de reais no trimestre, 23% superior ao segundo trimestre de 2019,
devido aos reajustes contratuais e assinatura de novos contratos, além da maior movimentação spot. Na parte de custos e despesas, vemos um incremento combinado de 4%, fruto de maiores gastos com pessoal, em linha com os aumentos de capacidade de tancagem em Santos e Itaqui, e despesas adicionais relacionadas ao Covid-19, principalmente doações e gastos com materiais de proteção. É importante destacar que o custo dos serviços prestados mais as despesas por metro cúbico faturado apresentaram redução de 10%, evidenciando um ganho de produtividade. No segundo trimestre de 2020, o resultado da Ultracargo foi beneficiado pela constituição de créditos tributários temporâneos de PIS/COFINS no montante de 12 milhões de reais, enquanto que no mesmo trimestre do ano passado nós tivemos o complemento da provisão de 53 milhões de reais no resultado para pagamento do TAC. O EBITDA da Ultracargo totalizou, portanto, no segundo trimestre, 92 milhões de reais, e se a gente excluir o efeito não recorrente mencionado, o aumento foi de 35% em razão da maior movimentação e da racionalização e diluição de custos e despesas. A margem EBITDA da Ultracargo registrada no trimestre foi de 59%. Apesar dos impactos da pandemia, a perspectiva é de estabilidade no nível de utilização da tancagem disponível, com recuperação gradual na movimentação ao longo do segundo semestre, além das iniciativas de produtividade, indicando a continuidade de crescimento de resultados no ano contra ano. A Ultracargo permanece com foco nas expansões de capacidade e aumento da sua presença nos portos onde ela já atua, mas também vem desenvolvendo novos posicionamentos, como, por exemplo, o investimento em Vila do Conde. Passando agora para o slide número 7, e falando do oxiteno, o volume consolidado caiu 9%, e o volume vendido de especialidades químicas apresentou redução de 5% em relação ao segundo trimestre de 2019, em função de menores vendas para os segmentos de tintas, automotivo e oil and gas, apesar do aumento nas vendas para os segmentos de Crop Solutions e Home and Personal Care, HPC. O resultado do oxiteno no trimestre foi beneficiado pela melhora na margem de contribuição em dólares por tonelada, a margem unitária, impulsionada pelo mix de vendas e pelo efeito da desvalorização do real frente ao dólar. As despesas gerais administrativas de vendas, o SG&A, subiram 3%, devido ao efeito da variação cambial nas unidades do exterior e maiores gastos com fretes internacionais, em linha com o aumento nas exportações. A Oxiteno segue comprometida com iniciativas de redução de custos e despesas, e nesse trimestre já podemos notar uma redução nas despesas com pessoal, viagens e serviços em geral, que contribuíram para a preservação do resultado no período. Com isso, o EBITDA da Oxiteno atingiu 162 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 117 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2019, em função de melhores margens unitárias em dólares e da desvalorização do câmbio, apesar do menor volume de vendas. A perspectiva na Oxiteno é de manutenção do volume de vendas para os segmentos mais resilientes, como Home and Personal Care, HPC e Crop Solutions, e a recuperação gradual dos segmentos mais impactados pela pandemia, principalmente o segmento de tintas. Além disso, o efeito positivo da variação cambial sobre os resultados da Oxiteno em reais, combinado com o ramp-up da planta de Pasadena e melhores margens unitárias em dólares, trazem uma perspectiva de crescimento do EBITDA em relação ao ano passado. Passando agora para o slide número 8, falando da Ipiranga, a Ipiranga apresentou redução de 18% no volume vendido em relação ao segundo trimestre de 2019, reflexo da queda de 28% no ciclo Otto e de 7% no diesel, em função da pandemia que impactou de forma significativa o consumo de combustíveis no Brasil, principalmente em abril, com recuperação gradual nos meses subsequentes. O volume total vendido pela Ipiranga em abril caiu 27% em comparação ao mesmo período de 2019, enquanto que o volume de maio apresentou redução de 17% versus maio de 2019 e junho registrou queda de 7%, indicando a recuperação dos volumes com a flexibilização do distanciamento social. Encerramos o segundo trimestre de 2020 com uma rede de 7.105 postos, uma adição bruta de 94 postos e depuração de 95 postos no trimestre. A rede AMPM encerrou o trimestre com 2.345 lojas, sendo 17 delas com operação própria, localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os desdobramentos da pandemia sobre a economia mundial, além da guerra de preços no mercado internacional, afetaram o balanço de oferta e demanda de petróleo, provocando forte volatilidade nos preços da gasolina e diesel, que caíram drasticamente em março
e abril e registraram uma recuperação em maio e junho. Além disso, o preço do etanol hidratado também apresentou uma queda de 25% em abril. Consequentemente, a Ipiranga registrou uma perda de estoque significativa no trimestre, sendo parte referente à volatilidade dos preços em março e parte em função da queda de preços ao longo do próprio segundo trimestre. Em contrapartida, as despesas gerais, administrativas e de vendas apresentaram redução de 32% em comparação ao segundo trimestre de 2019, fruto das iniciativas de contingenciamento de despesas em diversas frentes, principalmente pessoal e marketing, além, obviamente, de menores gastos com frete, reflexo natural do menor volume de vendas. Além disso, demos continuidade às iniciativas de otimização de capital de giro, que contribuíram para uma geração de caixa operacional superior ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o EBITDA da Ipiranga foi de R$ 179 milhões, uma redução de 65% sobre o segundo trimestre de 2019, resultado principalmente do menor volume de vendas e do impacto da queda de preços já mencionados. Efeitos esses que foram suavizados pela redução das despesas. Vale destacar que o resultado de junho representou uma evolução importante em relação ao resultado do trimestre. A tendência para a Ipiranga é de recuperação gradual dos volumes e dos resultados, porém ainda em patamares inferiores em relação ao mesmo período do ano passado, e também de maior volatilidade nos preços dos combustíveis. Entretanto, como mencionado anteriormente, essa tendência de recuperação já foi observada em junho e permanece nesse início do terceiro trimestre. Indo agora para a Extrafarma, passando para o slide número 9, a Extrafarma encerrou o trimestre com 410 lojas, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2020, das quais 38% encontram-se em processo de maturação versus 53% no mesmo período do ano anterior, reflexo da maior seletividade na expansão e do maior rigor em relação às lojas com baixo desempenho. A receita bruta foi de R$ 515 milhões, 8% inferior ao segundo trimestre de 2019, devido principalmente ao número de lojas 5% menor e ao fechamento temporário de 7% das lojas em shoppings, em função da pandemia. Em contrapartida, as lojas em operação registraram um aumento de 4,6% no faturamento de mesmas lojas, same-store sales, impulsionado pelo reforço e expansão das operações de delivery e parcerias com aplicativos de entrega. O lucro bruto atingiu R$ 141 milhões, uma queda de 7% na comparação anual, equivalente a uma margem bruta de 27,5%. As despesas gerais administrativas e de vendas reduziram 15% no trimestre, fruto do menor número de lojas e das iniciativas para ganho de produtividade e otimização logística, com destaque para a redução nas despesas com pessoal e para a abertura do CD de Guarulhos no terceiro trimestre de 2019. Assim, o EBITDA foi de R$ 14 milhões no trimestre. Desconsiderando os créditos temporâneos no valor de 16 milhões no segundo trimestre de 2019, o EBITDA apresentou um crescimento de 12 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2019, em função das melhorias operacionais realizadas ao longo dos últimos trimestres, apesar dos impactos da pandemia. Atualmente, todas as lojas estão operando e as vendas de medicamentos continuam resilientes, apesar do menor fluxo de clientes, principalmente em lojas e shopping centers. Seguimos com as iniciativas de melhoria operacional, jornada digital e redução de despesas e, como consequência, temos a perspectiva de continuar no crescimento dos resultados recorrentes em relação ao ano anterior. Passando agora para o slide número 10, para falar um pouco dos resultados consolidados da Ultrapar, a receita líquida foi de R$ 16 bilhões, 27% inferior ao segundo trimestre de 2019 por conta do impacto da pandemia. O EBITDA totalizou R$ 611 milhões no trimestre, uma queda de 10% sobre o mesmo período de 2019. Se excluirmos os efeitos não recorrentes já mencionados, o EBITDA foi de R$ 599 milhões, uma queda de 18% no trimestre, em função principalmente da queda no EBITDA da Ipiranga de 332 milhões, que foi impactado pelas medidas de isolamento social, compensada em 266 milhões pelo crescimento do EBITDA dos demais negócios. Reportamos uma despesa financeira líquida de R$ 80 milhões no segundo trimestre de 2020, em comparação a uma despesa financeira de R$ 92 milhões no segundo trimestre de 2019, uma redução de 13%, reflexo principalmente do pagamento do prêmio na recompra dos bônus no segundo trimestre de 2019, que aumentou as despesas com juros naquele trimestre do ano anterior, parcialmente compensado
pela valorização da ação da Ultrapar sobre o bônus de subscrição emitido pela incorporação da Extrafarma, que tem efeito negativo no segundo trimestre de 2020. O lucro líquido foi de R$50 milhões, 59% inferior ao segundo trimestre de 2019, devido principalmente ao menor EBITDA. Nesse trimestre, como o Fred mencionou, a administração optou pelo não pagamento de dividendos intermediários referentes ao exercício de 2020, com o objetivo de preservar o caixa da companhia. Como consta em nosso estatuto social, os dividendos mínimos obrigatórios serão pagos após a divulgação dos resultados do ano. O CAPEX foi de R$351 milhões, um aumento de 7% sobre o segundo trimestre de 2019, fruto principalmente de maiores investimentos na Ipiranga, principalmente na manutenção da rede de postos e na Ultragaz em reposição e aquisição de vasilhames. Porém, um valor abaixo do que nós prevíamos no orçamento original para 2020. Anunciamos no início de abril a redução de até 30% em nosso plano de investimentos para 2020 e nesse trimestre já realizamos o maior controle dos investimentos com medida de contenção de caixa. A otimização do capital de giro, combinada com o maior resultado no primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre de 2019, permitiram uma geração de caixa operacional de R$1,8 bilhão. Descontado o caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos, excluindo aplicações financeiras, a geração de caixa foi de R$1,4 bilhão, um aumento de 33% sobre o primeiro semestre de 2019. Passando agora para o slide número 11, para falarmos sobre o nosso perfil de dívida. Encerramos o trimestre com uma alavancagem de 3,2 vezes, medida pela relação dívida líquida EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, uma pequena redução se compararmos com a alavancagem de 3,3 vezes reportada no primeiro trimestre desse ano. A redução da alavancagem só foi possível graças à forte geração de caixa no trimestre, que mais que compensou a queda no EBITDA. Vale lembrar que, a partir do primeiro trimestre de 2020, passamos a considerar os arrendamentos a pagar nos cálculos da dívida líquida decorrente do IFRS 16, o que também contribui para o aumento da alavancagem, apesar desses arrendamentos, como vocês sabem, não serem dívidas bancárias. O caixa encerrou o trimestre com uma posição de R$8,4 bilhões, favorecida pela geração de caixa no período e pelas novas captações. Em julho, anunciamos a emissão de $350 milhões em notas com yield de 5,25% ao ano, por meio da reabertura dos nossos bons com vencimento em 2029. Os recursos serão utilizados para pagamentos de dívida de curto prazo e também para alongar o perfil da dívida. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agora a gente pode iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Se você está participando via webcast, favor clique em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Gostaríamos de lembrá-los que é possível apenas 2 perguntas por vez. Nossa primeira pergunta é de Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira é sobre Ipiranga. Queria revisitar o tema da integração com o Refino, né, agora que o processo da Petrobras parece avançar melhor. Olhando as refinarias no Sul, que potencialmente são as próximas a receber oferta, como que o grupo enxerga essa potencial integração com o Refino gerando valor para Ipiranga e para outros negócios também? E pensando na Relan, que já teve o processo, vocês têm ideia do que poderia mudar em termos de relação contratual, precificação com o provável novo operador da refinaria? E a minha segunda pergunta é sobre o SG&A, né? Vocês fizeram um ótimo trabalho no contingenciamento das despesas. Na minha conta aqui caiu uns 235 milhões vis-à-vis um nível normal de SG&A. Queria saber quanto disso pode ser um corte recorrente de despesa, né? Quão mais eficiente a empresa pode ficar
assim que a situação se normalizar. Muito obrigado. Oi, Bruno. Obrigado pelas perguntas. Sobre o refino, integração com distribuição, acho que é um pouco cedo para a gente discutir isso. A gente, obviamente, tem que assumir que o processo de privatização dessas refinarias, conforme a assinatura do compromisso da Petrobras com o CAD, vai resultar na venda de 50% da capacidade de refino no país, né? E acho que vai mudar, obviamente, essa relação entre, vamos dizer, produção e consumidores de derivados, né? Mas isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Esse processo é um processo longo, mesmo que o processo esteja avançando, como você comentou, a questão da RLAN, que já foi inclusive publicada, você tem um tempo ainda para que essa operação seja feita, seja realizada, e obviamente nós vamos observar essa mudança ao longo do tempo. Eu acho que, do ponto de vista, vamos dizer, de visão conceitual positiva, é o fato de uma grande distribuidora como a Ipiranga ter uma escala e ter uma previsibilidade, né? Isso vai, obviamente, permitir que você possa aproveitar essa escala e essa previsibilidade, né, em contratos de longo prazo, que, obviamente, vão beneficiar os custos, né, dessas distribuidoras. E hoje a gente trabalha de uma forma diferente, com isonomia entre todos os players do mercado. Sobre SG&A da Ipiranga, Bruno, assim, a gente, é óbvio que quando você vê uma redução deste tamanho, vamos dizer assim, no trimestre, essa redução tem também questões, vamos dizer, que são one-off. Por exemplo, redução de despesa de frete, ela tem muito a ver com a queda no volume, então ela não é uma redução que veio para ficar, né? Mas é importante também que essas iniciativas de redução de custos da Ipiranga, ela já vem há mais de um ano, né? A Ipiranga iniciou um projeto com o nome de Projeto Evoluir, né? Há mais ou menos um ano e meio atrás, onde ela já vem trabalhando na redução da sua estrutura, né? Na otimização da sua estrutura, no aumento da produtividade, e parte também dessa redução de SG&A vem na captura desses benefícios, né? Claro que esse trimestre teve um contingenciamento mais forte, né? Despesas de viagem, despesas de marketing, despesas de eventos, né? Que a gente entende que em algum momento vão começar a voltar. Então, assim, é difícil te dar um número, tá? Mas eu acho que o que a gente pode atestar aqui é que o que nós fizemos, no caso da Ipiranga, mas também dos outros negócios, nós tivemos um trabalho de senso de urgência muito grande. A hora que começou a crise, pela falta de visibilidade, a gente conteve aquilo que a gente pôde conter, né? Tanto do ponto de vista de despesas, quanto do ponto de vista também de caixa, né? Por isso que a gente teve uma geração de caixa tão expressiva num trimestre onde o nosso EBITDA caiu, né? Então, assim, acho que, de novo, é difícil dar um número, mas acho que dá para dizer com tranquilidade que a Ipiranga, comparado com um ano e meio atrás, já está trabalhando num patamar de SG&A abaixo do que estava antes. Isso é muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Luiz Carvalho, do UBS. Por favor, Luiz, pode prosseguir. Oi, Fred, André, obrigado. Espero que todo mundo aí da outra parte esteja bem. Queria aproveitar a presença de vocês para abordar temas mais, eu diria, mais estratégicos, Fred, e menos específicos do TRI. No último Investor Day, você chegou a comentar que, naquele momento, não faria sentido partir para uma avaliação, vamos dizer, de alocação de capital, de desinvestimento da estratégia. Ainda existia um ajuste de estratégia em curso, né? E no caso do Oxiteno, em função do momento do ciclo e do ramp-up da planta lá dos Estados Unidos, vocês também não tinham maximizado o valor desses investimentos, né? Queria saber agora se houve algum avanço em relação a essa discussão de estratégia de alocação de capital e de portfólio management desses dois ativos. Segunda pergunta, recentemente a gente publicou um relatório também onde a gente avaliou, vamos dizer assim, a possibilidade, ou assumindo que vocês adquirissem uma unidade de refino, né, em face a esse processo de desinvestimento da Petrobras, que vocês teriam algumas sinergias dos business que existem na companhia, né? Então, assumindo uma unidade de refino, como que isso conversaria com a Ipiranga, com a Ultracargo e, logicamente, com a Ultragás.
sobre eventualmente uma mesma unidade geradora de caixa, ou, enfim. Queria saber se tem alguma coisa que vocês enxergam, quais são as sinergias que vocês enxergam nessa possibilidade de um braço de downstream da companhia, vamos dizer assim, trabalhando mais integrado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Espero que vocês também aí estejam bem. Deixa eu tentar responder aqui as duas perguntas, né? De fato, eu acho que a gente vem mostrando consistência com a visão que a gente mencionou lá no Ultra Day. Vocês reparem que tanto Extrafarma quanto Oxiteno, nós tivemos aí uma substantiva redução de investimentos de expansão. No caso da Extrafarma, claramente, nós saímos de um modo de expansão acelerada e assim abrangente do ponto de vista geográfico para uma estratégia, na verdade, oposta a essa, que é de consolidar mercados onde nós tenhamos condições de ter uma boa lucratividade, né? até inclusive depurando a rede e, enfim, até diminuindo seu tamanho, inclusive, né? E acho que os resultados começam a aparecer, né? Quer dizer, a companhia vem mostrando aí EBITDAs crescentes e é fruto exatamente desse processo de busca de lucratividade, otimização, claro que além de todas as medidas de contenção de despesa, otimização, investimento em ferramentas de TI mais modernas, etc., né? Mas, assim, do ponto de vista de investimento, a Extrafarma nós estamos focados muito mais na questão de plataforma digital, né? Dar uma evolução nesse sentido, do que em abertura de farmácia. Então, o CAPEX alocado esse ano é bem inferior aos anos anteriores, né? No caso do Oxiteno, direcionalmente semelhante à história, com uma diferença de que nós fechamos agora não, já tem um certo tempo, um ciclo de investimentos muito longo e também a alocação de capital em termos de investimentos é basicamente em termos de sustento, em termos de manter nossa operação competitiva, né, manutenção, enfim, muito mais alinhado aos níveis de depreciação da companhia e, mais uma vez, a companhia tem ativos suficientes para gerar mais resultados, né, para penetrar mais no mercado sem grandes investimentos. Então, nós estamos nesse estágio, acho que bem consistente com a nossa estratégia, dedicando mais investimentos aí a Ipiranga, Ultracargo e Ultragás em termos da nossa alocação de capital. Bom, no caso de refino, acho que o André respondeu bem, né, a primeira pergunta. A gente vê, eu pessoalmente vejo um enorme benefício para todo mundo, né? Realmente daquelas poucas situações onde você tem todas as principais partes vencedores, começando pelos consumidores, pela sociedade, né? Porque sem qualquer crítica à Petrobras, né? Mas o fato é o seguinte: a Petrobras é uma empresa integrada na cadeia, então, claro que ela sempre vai buscar otimizar o setor de downstream e upstream, né? Buscando a melhor combinação, né? Quando você privatiza 50% do parque de refino, a tendência é você ter mais liberdade empresarial, né? Precisa ter privado tocando isso, mais eficiência, e isso, em última instância, vai ter mais competição e mais competitividade para o próprio consumidor, né? Eu acho que as grandes distribuidoras tendem a se beneficiar desse movimento, porque tem poder de escala, tem capacidade de ter compromissos em volume de off-take nas refinarias, inclusive com prazos mais longos, né? E aí aquilo que a gente observa em qualquer lugar do mundo, menos aqui, que é o volume discount, né? Quer dizer, são condições diferentes para volumes e prazos diferentes sendo aplicados. Então, independentemente de sinergias, né, específicas, eu acho que a Ipiranga, como também as demais grandes distribuidoras, tenderão a se beneficiar desse movimento. Tá ótimo. André, se eu puder só pegar um gancho na tua primeira pergunta, do ponto de vista de alocação de capital, recentemente vocês anunciaram, né, a participação de mais de 5% de um fundo de private equity que tem um bom, eu diria, track record de alocação de capital agora na companhia, né? Só queria entender do lado de vocês como é que isso pode contribuir, vamos dizer assim, né, com a entrada de um player mais relevante
como acionista de vocês, na discussão de processo de alocação de capital olhando para frente. Não sei se tem alguma coisa que você possa dividir com a gente. Obrigado. Luiz, não, essa informação que a gente passou para o mercado foi aquela informação tradicional que a gente recebe, né, quando um acionista ultrapassa a participação de 5%. Né? Isso veio na esteira, a gente fez uma outra comunicação sobre isso em novembro, né? Sobre vamos dizer, a entrada deles naquele momento indiretamente em Ultrapar. Assim, a gente não tem muito o que dividir com vocês em relação a isso. Eles assim, até o momento, são investidores e acionistas como outros parceiros aí, outros que estão no call, e a gente continua tendo contato com eles através da nossa área de RI, né? Falando sobre os resultados, respondendo perguntas, e eles, basicamente, quer dizer, até esse momento, não temos nada diferente disso que eu estou comentando com vocês. Esse contato tem sido um contato, vamos dizer, normal que a gente tem com acionistas que têm participações semelhantes a eles. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta é de Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia Fred, bom dia André. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira na Ipiranga, eu só queria entender um pouco sobre a evolução do share no segundo trimestre. No começo do TRI, a gente até viu ali a Ipiranga apresentando um market share bem mais estável, tanto no diesel, né, como no ciclo Otto, uma evolução bem menos volátil que o mercado em geral. Mas a gente estava imaginando que esses meses mais recentes a Ipiranga estaria se beneficiando talvez de uma dinâmica em tese mais difícil para os menores, né, onde os preços subindo, volumes também recuperando na margem, estariam pressionando o capital de giro das distribuidoras pequenas, mas na verdade não tem sido o caso. Inclusive a Ipiranga tem perdido um pouquinho de share, pelo menos uma tendência decrescente nos últimos meses, até no ciclo Otto, que normalmente tende a ser menos volátil. Então eu queria se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor sobre isso, como vocês têm visto a evolução disso agora em julho, agosto. E uma segunda pergunta em Ultragaz, queria também se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre a evolução e essa melhora de margens unitárias. Eu entendo que uma parte seja explicado ali pela melhora do mix de vendas, o residencial explica um pouco, mas se teria alguma outra dinâmica que influenciou isso, talvez um pouco de efeito paraquedas, em que pela magnitude na distribuição de combustíveis não foi possível. Então, não sei se na Ultragaz teve um pouco disso. Seria legal se vocês pudessem falar um pouco sobre qual nível de recorrente, se a gente deveria imaginar patamares em tese similares olhando nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Pedro, obrigado pelas perguntas. Tá? Começando pela Ipiranga, quando a gente olha a evolução do mercado, se a gente olhar, vamos dizer, de forma mais longa, né? Pegando desde o segundo trimestre do ano passado, a nossa variação de market share foi pequena, tá? Claro que num momento como o segundo trimestre, no meio da pandemia, o mercado fica ainda mais incerto. Eu acho que, assim, o trabalho que foi feito, que é algo que a Ipiranga continua fazendo, é sempre uma visão de uma certa escala, de uma manutenção de um certo nível de market share, sem perder rentabilidade, né? Se a gente olhar especificamente no mês de junho, né, uma das maiores quedas, vamos dizer, de participação de mercado que a Ipiranga teve foram nos segmentos mais spot, TRR, bandeira branca, venda para bandeira branca, esse tipo de segmento. Então foram, vamos dizer, decisões pontuais para que a gente não tivesse, vamos dizer, para que a gente não fizesse negócios com margens que não condiziam com o que a gente acredita de rentabilidade do mercado. O mercado continua competitivo, os bandeiras brancas, obviamente, também têm a sua competitividade e continuaram competitivos ao longo do segundo trimestre, mas assim, o desempenho de mercado da Ipiranga
talvez no final do trimestre, não reflete uma visão de mais longo prazo, né, de resiliência na participação de mercado da Ipiranga quando a gente olha os últimos 4 trimestres, por exemplo. Mas reforçando o fato de que vamos dizer, a maior variação, se você olhar por segmento, né, ela foi no segmento do spot, TRR, venda para bandeira branca, esse tipo de segmento. Né. Sobre a Ultragaz, acho que quando a gente fala da margem, acho que vale comentar um pouco a especificidade também do segundo trimestre. Quando você teve no início desse trimestre algumas questões pontuais de falta de produto, né, justamente naquelas regiões onde a Ultragaz tem, vamos dizer, uma infraestrutura mais completa, onde tem talvez a melhor infraestrutura dentre os distribuidores de LP. Então ela conseguiu atender esse mercado, né, em detrimento do mercado que estava com falta de produto, com problema de supply. Além disso, esses mercados são mercados historicamente de melhor rentabilidade, né? Então, assim, isso obviamente contribuiu para a margem da Ultragaz no segundo trimestre. É claro que assim, você tem um trimestre muito forte, e a gente acredita que os próximos trimestres continuarão a ser trimestres com boa rentabilidade acima do mesmo período do ano anterior, mas talvez não com esse crescimento que a gente viu especificamente no segundo trimestre, né? Então, acho que também vale ressaltar que, apesar da queda no volume do granel, que era esperado e que é o segmento com maior rentabilidade, alguns subsegmentos do granel, a gente teve boas demandas e boas performances. O segmento de gases especiais, que está ligado à área de higiene, de limpeza, foi muito forte, né? E esse segmento tem uma margem muito boa. Os condomínios também, que entram, vamos dizer, no segmento granel, né, e que no final das contas o consumidor é pessoa física, também teve uma demanda muito forte, né? Então, quando você olha o mix, foi de fato um mix muito, vamos dizer, poderoso, que permitiu esse bom resultado aí no segundo tri. Claro, André. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de André Rachen, do Banco Itaú. Por favor, André, pode prosseguir. Fred, André, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é em relação ao Oxiteno. Então, se reportar nesse trimestre um resultado, uma margem bem forte, você poderia discutir um pouquinho a recorrência dessa margem, o impacto daquele hedge que vocês fizeram, que vocês anunciaram no primeiro trimestre, como isso passa no nível do resultado, e o que a gente pode esperar um pouquinho na dinâmica do segundo semestre. E ainda em Oxiteno, vocês poderiam comentar também como que tem sido a contribuição da planta nos Estados Unidos, se ela já está no nível de EBITDA zero, se ainda está negativa, o que a gente deveria esperar do segundo semestre? Eu faço a segunda pergunta sobre ultracargo depois. Ok, André. Vamos lá. Em relação à margem do Oxiteno, assim, eu diria que ela está num nível que a gente considera recorrente. Se a gente olhar a margem, o EBITDA em dólares por tonelada do Oxiteno, ele está voltando aos níveis históricos do Oxiteno. Claro que você tem um impacto importante nessa margem relacionada vamos dizer, ao vento de cauda, vamos dizer assim, do câmbio, né? Então, o vento de cauda do câmbio mais a margem unitária em dólares contribuíram bastante para esse resultado. A gente lembra que normalmente o melhor trimestre sazonalmente da Oxiteno é sempre o terceiro tri, né? Então o mix pode ser um mix mais forte, inclusive no terceiro tri, com uma recuperação dos segmentos que sofreram mais agora no segundo tri, os segmentos, por exemplo, de tintas e vernizes, a área de construção civil, um pouco também do automotivo, e a demanda para HPC e Co-op Solutions continua forte, né? Então a gente acredita que tem muito de recorrente aí nesse resultado do Oxiteno, e as perspectivas são muito boas. Em relação ao Zero Cost Collar, né, como a gente falou no primeiro trimestre, você sabe, e acho que a gente tem dito isso, a gente tem esse cap a 4,32, né? Esse cap a 4,32 tirou potencialmente desse resultado do segundo tri em torno de 100 milhões de reais, tá? Então, assim, se você estivesse flutuando totalmente, esse resultado seria 100 milhões de reais melhor potencialmente, tá?
Então, assim, acho que esse foi o impacto, e esse impacto ele é efetivamente no EBITDA da Oxiteno. Então, você pode ver ele no próprio EBITDA da Oxiteno. Então, acho que, de novo, acho que tem recorrência nessa margem e as perspectivas de resultados para os próximos trimestres continuam bastante positivos. E aí, emendando na sua segunda pergunta, eles continuam positivos porque também o resultado dos Estados Unidos vem melhorando. Ele é negativo, ele ainda é, vamos dizer, marginalmente negativo, mas assim, com ordem de grandeza, se você comparar com o segundo trimestre de 2019, esse resultado dos Estados Unidos já foi 9 milhões de dólares melhor, tá? Ele ainda é negativo, mas foi 9 milhões de dólares melhor. E a gente já atinge aí o break-even da planta americana ao longo aí do ano que vem, fechando o ano de 2021 mais no 0 a 0, aí que é o nosso plano. Acho que também vale ressaltar sobre a planta que mesmo com a pandemia, a planta hoje, a operação lá está rigorosamente dentro do que nós prevíamos no orçamento no final de 2019, e obviamente sem conhecer a pandemia, em termos de volume, em termos de rentabilidade também. Né? É isso. Perfeito. Super claro. Se eu puder fazer uma segunda pergunta agora sobre ultracargo, a ultracargo teve uma expansão importante de capacidade agora no trimestre. Imagino que o turnover dessa capacidade ainda não tenha sido níveis ideais. Você poderia comentar um pouquinho sobre o que você imagina para a ultracargo ali no segundo semestre? Então, a gente deveria ver não só uma expansão de margem, mas também de volumes ao longo do segundo semestre por conta desse maior turnover. Eu entendo que o volume marginal tem uma rentabilidade um pouco pior, mas imagino que ele deve crescer ainda. Faz sentido? Faz sentido, André. Assim, acho que o que a gente pode dizer é que a gente ainda pode aumentar o giro, vamos chamar assim, dessa nova capacidade. A gente está operando, como você sabe, acima da capacidade. Esse negócio, por definição, tem essa dinâmica, né? Ele trabalha, vamos dizer, basicamente a dinâmica do negócio é influenciada muito mais pela capacidade de oferta do que porque a demanda é acima da oferta por definição, né? Então, em operando as novas capacidades que entraram de forma mais eficiente, a gente vai ter um giro maior, o que pode, obviamente, melhorar a receita e melhorar a EBITDA com essa capacidade nova que está entrando, né? Então, assim, por isso que acho que eu comentei no speech, que a gente continua vendo resultados crescentes acima dos patamares do mesmo período do ano anterior, né? Acho que também vale o comentário na Ultracargo, né, que a gente continua com projetos interessantes de investimento para continuar expandindo essa capacidade, especialmente nos portos onde a gente atua, onde a demanda por capacidade é muito grande, fora o que a gente está desenvolvendo de novas capacidades em locais novos, como, por exemplo, Vila do Conde. Acho que basicamente é isso. Perfeito, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, Vicente, pode prosseguir. Fred, André, boa tarde aí, obrigado pelas perguntas, espero que vocês estejam bem, vocês de família aí. Eu tinha duas perguntas aqui. Primeiro, como é que está o apetite da companhia para refino aí, desse patamar de dívida líquida EBITDA e esse câmbio acima de 5? Eu queria saber se não mudou nada para vocês desde o ano passado, ou se vocês estão olhando para o processo competitivo, talvez de forma um pouco mais cautelosa. Eu imagino que a companhia deva competir aí pelos ativos com grupos internacionais, enfim, que tem custo de capital bastante baixo, fluxo de caixa dolarizado, enfim, como vocês estão equilibrando aí esse apetite de vocês com esse cenário macro / competitivo? E segundo, queria fazer um follow-up em Oxiteno da pergunta do André. Como que está o outlook aí dos spreads em dólar para Oxy? A gente viu recentemente aí uma apreciação forte do eteno desde maio, né? O preço de referência Europa ele quase que dobrou. Vocês acham que tem suporte macro aí para repassar isso, tanto na commodity quanto também em especialidades? Obrigado. Vamos lá. Sobre as refinarias, acho que a gente já falou um pouco, né, Vicente, uma questão, vamos dizer, conceitual, numa visão positiva que a gente tem
sobre esse processo que vai levar 50% da capacidade para as mãos de empresas privadas. Sobre o processo em si, a gente não pode comentar. Acho que esse é um processo que está em andamento e nesse momento, o único comentário que a gente pode fazer aqui é essa visão positiva sobre toda essa dinâmica de você ter, se você finaliza 50% da capacidade indo para a iniciativa privada, acho que vai ser bom para o país e acho que vai ser bom para os distribuidores e para os consumidores, finalmente, de combustível de maneira geral, né? Sobre o Oxiteno, a gente acha que tem sim suporte para essa margem. De fato, essa dinâmica, né, da flutuação do custo de eteno tem sido positiva para nós aí, do ponto de vista de expansão de margem. A desvalorização cambial, ela tem um efeito de expansão de margem unitária em dólares, né, além do próprio impacto no resultado em reais, que a gente tem sido capaz de capturar. E se a gente olhar o histórico da Oxiteno, a Oxiteno tem, nesses momentos, tido capacidade, sim, de capturar, vamos dizer, essa expansão de margem e de mantê-las em patamares, vamos dizer, adequados durante todo esse período. Acho que vale comentar também, como eu falei, acho que na pergunta do André, se a gente olhar os níveis de EBITDA em dólares por tonelada da Oxiteno, ela está voltando a níveis históricos. O ano de 2019 foi um ano muito difícil, mas se você olhar o que a gente está vendo hoje, né, mesmo com o impacto dos ECC, que tirou um pouco do upside, mas obviamente uma operação de proteção que é normal se fazer vamos dizer, para esses momentos, quando o dólar dá esse overshoot, você perde um pouco de upside, mas mesmo assim você está voltando a níveis históricos aí de rentabilidade do Oxiteno, e tem um upside aí, importante que eu comentei, que vale sempre lembrar, que é a planta dos Estados Unidos, né? A planta dos Estados Unidos, ela já tem um delta muito positivo do ponto de vista de resultado em comparação com o mesmo período do ano passado. Só para ter uma ideia, tá? Só no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano anterior, os volumes lá cresceram 30%. Tá? E no ano, a expectativa de crescimento do volume é que a gente chegue a muito perto de 50% de ocupação da capacidade da planta. Então, o ramp-up está indo exatamente como a gente planejou, mesmo considerando a pandemia. Tá bom, André. Muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Por favor, Regis, pode prosseguir. Oi, pessoal. Fred, André, obrigado pelas perguntas. Acho que eu vou me ater principalmente ao tópico de margens nos diferentes negócios. Talvez começando pelos mais objetivos, assim, na Oxiteno, o efeito do Zero Cost Collar deveria limitar a margem no 4,32, né, de câmbio. A minha dúvida é só a seguinte, talvez para o André, se a forma certa da gente interpretar a margem é pegando o resultado em reais e dividindo por $1 de 4,32, porque aí dá uma margem bem alta, né? Ao passo que se dividisse pelo câmbio realizado de fato de 5 e pouco, vai dar mais para perto de 180. Aí eu queria só entender qual desses números assim, que eu devia ter em mente quando você comentou, André, que acha que a margem em dólar por tonelada está num nível recorrente. A outra dúvida era lá também na Ultragaz, vocês tiveram um ganho grande de a redução de G&A, que eu acho que mais cedo vocês comentaram que era em grande parte por contingenciamento e que deveria voltar, ou seja, para além da discussão que a gente já fez de mix, né, e de parachute. Então, eu queria só entender, também naquele comentário da expectativa de ser uma margem recorrente, só para entender, porque na Ultragaz não teve o mesmo nível de queda de volumes, né? Então, se esse nível recorrente está mais no nível de margens brutas, né? Ou seja, esse ganho do G&A, ele talvez seja um pouco mais pontual do segundo TRI.
Só para deixar mais clara a pergunta da Oxiteno, eu peguei aqui os números, desculpa. Se dividir pelo 4,32, eu chego a uma margem de EBITDA por tonelada de $226, e ao passo que se dividir pelos 5,38, que foi o câmbio de fato, daria $180. Então, só para entender o que vocês imaginam como nível recorrente. E se me permitir só uma última, um efeito que a gente observou naqueles dados de preços da ANP foi um certo descolamento, assim, como se as margens de reposição da Ipiranga estivessem bem acima das outras, né? Como se vocês tivessem feito muito daquele efeito parachute. Queria entender se a dinâmica de margem foi mesmo uma estratégia de priorizar margem, ou se foi outra coisa, né? Se foi desconto comercial, ou abastece aí, ou um outro tipo de coisa que não esteja refletido lá no dado da ANP, porque de fato vocês perderam algum share, né, durante o trimestre. Então era mais na Ipiranga essa discussão entre porque parece que a margem sobe tanto pelo dado da ANP e como que isso conversa com a perda de share do trimestre. Obrigado. Oi, Regis. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar aqui endereçar uma por uma. Começando pela Oxiteno, não é exatamente essa conta, mas ela também não fica longe, tá? Então, vamos dizer, esse approach que você está fazendo, de você dividir a margem da Oxiteno por 4,32 e chegar numa margem em dólares ex-ZCC, é mais ou menos isso mesmo, tá? Claro que, de novo, você não pode pegar um trimestre, você tem que pegar, vamos dizer, ao longo do ano, como que isso vamos dizer, acaba se realizando, né? Se você, como eu falei, né, se você quiser fazer de uma forma diferente, o impacto do ZCC no resultado do Oxiteno no segundo trimestre foi em torno de 100 milhões, 103 milhões de reais, para ser preciso. E vai dar na mesma, você vai chegar mais ou menos no mesmo número, tá? Então é por aí mesmo. Sobre a Ultragaz, a parte do resultado do trimestre e a margem, de fato teve a gente teve quase que uma contribuição vinda dos dois lados. Como eu comentei anteriormente, o volume melhorou no consolidado, apesar da queda no granel. O mix, apesar do granel ter caído, foi ajudado por alguns segmentos do granel que se mantiveram fortes, como eu falei, gases especiais e também condomínios. Portanto, o mix foi positivo no caso da Ultragaz e também trabalhou bastante na parte de redução de custos e despesas, né? Então, como eu falei em todos os negócios, a queda que a gente teve no SG&A, ela não é necessariamente 100% recorrente. A gente teve muitas coisas que nós seguramos, muitas despesas que foram seguradas, contratações, promoções, gente que eventualmente, colaboradores que tiveram corte de jornadas, né? Então, isso com a volta do mercado, isso também volta, né? Agora, acho que quando a gente olha a Ultragaz, é uma combinação de volume, uma combinação de mix e também um trabalho que a Ultragaz sempre teve essa capacidade incrível de ser muito eficiente na parte de distribuição de custos e despesas, e não só ser muito eficiente, ser muito rápida. Acho que eu queria aproveitar aqui só para comentar, não só sobre o Ultragaz, mas todos os negócios, o Ultra como um todo, a gente foi muito rápido. A crise apareceu, a gente tomou as medidas, tanto do ponto de vista de contingenciamento de custos e despesas, como também as medidas de preservação de caixa. Então, acho que a gente teve um senso de urgência bem grande e agora, com uma visão um pouco melhor, a gente vai ajustando essas medidas, né? Falando agora dos preços da Ipiranga, assim, como eu já comentei um pouco anteriormente, né? Não dá para olhar o mês de junho como uma tendência, muito menos como um comportamento. A perda de mercado foi mais nos mercados de spot, né? TRR, venda para bandeira branca, que eram, vamos dizer, negócios com rentabilidade muito baixa ou próxima de zero, né? Então, nesse sentido, a gente tomou a decisão de não participar, né? E também a gente não pode, assim, acho que vale também ressaltar que a amostra da ANP nem sempre é uma amostra que tem todas as, vamos dizer, variáveis necessárias, né? Então, quando a gente vê o mercado com muita volatilidade, o ideal é olhar
um período maior, né, para olhar essa tendência. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui, não existe uma iniciativa da Ipiranga de ter um preço diferenciado do resto do mercado. A gente continua sendo muito competitivo e nosso objetivo é manter um certo nível de market share com rentabilidade, obviamente. Ótimo, super claro as respostas, André. Obrigado. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor André Pires, para as últimas considerações. Senhor André, prossiga com suas últimas considerações, por favor. Bom, obrigado a todos aí pelo interesse e pelas perguntas, e como sempre, a nossa área de RI está à disposição para tirar outras dúvidas que vocês eventualmente tenham, e espero ver todos aí na nossa divulgação de resultados do terceiro TRI. Obrigado e boa tarde. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem agora suas linhas e tenham um bom dia.